Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulang Dhayate Girim Jadu Kripatamaham Vande Shri Guru Dinataranam Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O que você fez aí, Lincoln? Fez uma dieta aí, Lincoln. Que isso, Nabu? Essa foto aí tá meio estranha. Emagreceu 40 quilos, 20 quilos. É, isso aí, acho que foi 30 quilos. Ó. Vamos lá, tá no página 661, chamado Bhagavad Gita, capítulo 13, verso 14, continuando o comentário. Srila Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo: assim como os raios do sol iluminam devido à sua dependência deste astro, Sol, o Brahma Tattva obteve seu aspecto infinito e onipenetrante porque depende da minha potência. Ah, tá vendo? Ó? Assim como os raios do sol iluminam só porque ele depende do sol. Sem o sol não existe raio de sol. Então, da mesma forma, o Brahma Jyoti impessoal ele depende da forma de Krishna. Por isso que Krishna é comparado com o sol às vezes, e o raio do sol é comparado com o Brahma impessoal. É do mesmo jeito que sem o sol não existe raio de sol. Sem Krishna não existe raio de Krishna, ou Brahma Jyoti, ou Brahma impessoal, luz impessoal. Então, Krishna é a fonte dessa luz, igual o sol é a fonte do raio dele. Então, a mesma coisa. Um é dependente do outro. Krishna não depende de luz, mas a luz depende dele, que é do corpo de Krishna que vem a luz. Sem corpo não tem luz. Então isso depende dessa analogia do sol e do raio do sol. A existência A existência de Brahma,
que é a fundação das ilimitadas divas, desde Brahma até uma formiga, compõe-se coletivamente de mãos, pés, olhos, cabeças, bocas e ouvidos ilimitados, e é visível em todos os lugares. Que a diva, ela é parte e parcela da energia diva Shakti, que é potência de Deus. Então, nesse sentido, nada está fora de Deus. Alguém pode pensar, o mundo material está separado de Deus? Não, totalmente não. E quem criou o mundo material? Vishnu. Então não está totalmente separado. O mundo material é a manifestação da potência externa de Deus, Maya Shakti. E de onde vem essa Maya Shakti? Do Todo-Potente. A potência vem do potente, que é Krishna. De Krishna vem Maya Shakti e se transforma no mundo material. De Krishna vem Diva Shakti, se transforma nas ilimitadas divas. A gente, cada um de nós aqui, até uma formiga, átomo, até o semideus Brahma, todos eles. E da energia interna Antaranga Shakti, ou Yoga Maya Shakti, vem o mundo os passatempos do mundo espiritual, tudo que existe no mundo espiritual. Essas três energias vêm de Krishna, nada está separado completamente de Krishna. 15. Sarvendriya gunabhasam sarvendriya vivarjitam ashaktam sarvabhrichaiva nirgunam gunabhoktricha. A pessoa conhecível é o iluminador de todos os sentidos e de suas funções, mas ainda assim é desprovido de sentidos mundanos. Apesar de ser desapegado, ele é o mantenedor de todas as entidades vivas e, apesar de ser desprovido de qualidades materiais, ele é o desfrutador das 6 opulências transcendentais. Bhavanuvada. Além disso, Brahma manifesta todos os objetos sensíveis. Os Shrutis dizem, ele é o olho do olho. E ele manifesta as funções dos sentidos, tais qual o som. Ainda assim, ele é Sarvendriya Vivarjitam, que significa que ele não tem sentidos materiais, mas sim transcendentais. Os Shrutis também dizem, apesar dele não ter sentidos materiais como mãos, pés, etc., ele aceita, se move e vê. Você vê, quando as Shvetashvatara Upanishad 3.19, quando vê as escrituras falam que Deus não tem sentidos materiais, mas ainda assim ele se move e vê. Por quê? Porque os sentidos dele são transcendentais, não é material. Às vezes a escritura fala que Deus não tem qualidade, significa não tem qualidade material. Porque as pessoas materialistas muitas vezes falam que Deus tem qualidade, eles pensam que pessoa comum tem a inclinação natural de sobrepor o que ela sente e vê nos outros. Então, como a pessoa tem qualidade material, se fala que Deus toda hora tem qualidade, ela pensa que Deus tem qualidade material, que Deus é material. Então, às vezes a escritura fala que Deus não tem qualidade. Que aí a pessoa pelo menos vai ver, Deus não tem qualidade material. Mas em outras partes dos Vedas fala que esses sentidos são transcendentais. Então, não só não tem qualidade material, mas como tem qualidades e formas e sentidos transcendentais. Mas muito difícil de conceber, para muita gente é difícil de conceber isso, mas ainda assim a escritura, quem tem fé nas escrituras,
vai saber que Deus existe, qualidades e formas transcendentais, que o nosso olho não pode ver, o nosso olho é material. Então, como que alguém vai ver com o olho material Deus que tem formas e sentidos transcendentais? Possível. Só existe uma forma, que é se rendendo completamente praticando Bhakti Yoga, só dessa forma. Aí, Krishna, na forma do mestre espiritual, abre o olho do coração, não esse olho material, o olho do coração abre. Aí a pessoa pode ver e sentir Deus. Aí ela compreende através da vivência que Deus tem aquela forma transcendental e a pessoa pode se relacionar com ele face a face. Então, quando a Escritura fala que não tem sentidos materiais, mas sim transcendentais, e as qualidades, formas, passatempos de Deus não são materiais, mas são transcendentais. Ela transcende qualquer elemento mundano, de forma que a gente nesse mundo tem ideia ou noção dos elementos materiais. Aquela forma transcende qualquer coisa. Por isso você vê, muita gente tem dificuldade em outras religiões, até na nossa também, de quando fala que Deus tem uma forma transcendental. Muita gente tem dificuldade de aceitar isso, ou de ter fé nisso. Por quê? Porque a maioria tem inclinação de pensar nos outros ou até em Deus o que ela mesma tem. Por exemplo, eu tenho forma material. Então, se pensar em Deus numa forma, automaticamente ela vai pensar nessa forma também material. Porque a mente não pode conceber nada transcendental. Mas se alguém pratica Bhakti, igual fala no verso de Rupa Goswami, Namadi Nabhave Grahyam Indriyai Sevomukhe Hridivado Sava Eva. Se a pessoa se rende, ninguém pode compreender Rupa, Nama, Lila, nada disso. Forma, passatempo, nome de Deus, com os sentidos materiais. Grahyam Indriya, Indriya significa os sentidos nossos, de visão, de fala, de escutar. Ninguém pode compreender Deus. Mas tem um jeito que a gente pode começar a compreender. Ele fala, segundo a linha, Sevomukhe. Alguém desenvolve a atitude de serviço. Sevomukhe Hridivado Swayam Eva Spuratyadaha. Se alguém desenvolve esse humor de serviço, Guru, Vaishnava e Bhagavan, então aquela forma vai manifestar no coração dele. Ele não vai pegar a força. Por isso que fala que o nosso processo não é ascendente, é descendente. Se a gente tentar com a mente ver Deus, aquilo é ascendente, nunca vai acontecer. O máximo que vai acontecer é uma imaginação mental que é degradativa para Bhakti. Mas se a gente se rende com humildade na prática de oração diária, através do Mahamantra, serviço, e desenvolve essa atitude de serviço com Deus para agradar Ele, satisfazer Ele, e elimina os nossos próprios desejos, nossa própria felicidade, e desenvolve esse sacrifício da nossa própria felicidade para a felicidade de Deus. Então aquela forma que é impossível ver com o olho material é revelado no coração desse devoto rendido, que desenvolve essa atitude de serviço. Dessa maneira, ele vai ver. Então, primeiro deve se render, por quê? Com fé, o que as Escrituras falam. Por isso que fala que fé é fé nas Escrituras. Porque no começo a gente não vai ver nem sentir, mas a Escritura fala, se a pessoa tem fé nas Escrituras, ela vai se render de acordo com as Escrituras. E aí, praticando, fazendo o experimento, aí a realização vai vir. Igual quando o Shiksha Guru Tirtha Goswami falava que uma vez ele encontrou com um químico, o guru dele, Madhava Goswami, encontrou com um químico, e foi lá para Madhava Goswami e falou, eu não acredito nesse Deus, eu só acredito vendo. Você pode me mostrar? Aí ele falou, posso? Você é químico? Ele falou, sou.
Quando alguém chega para fazer algum experimento na sua universidade, você como professor, primeiro você vai ensinar ela a como fazer aquele processo, primeiro. Depois que ela fizer o processo, ela vai fazer o experimento para depois pegar o resultado do experimento e ver. Ou você vai mostrar para ela logo de cara. É possível? Falou, primeiro eu vou ensinar a base teórica, depois eu vou ensinar os elementos que vai ser usado na experiência, depois eles vão entrar no laboratório e fazer a experiência. Ele falou, pois é, o processo de Bhakti é a mesma coisa. Primeiro você tem que fazer a experiência. Depois que você fizer a experiência, vai ser possível ver esse Deus que agora você não vê, você vai ver o resultado depois da experiência através da prática da devoção, igual no seu trabalho. Então, esse é o processo de ver Deus. E aí a gente já começa, na verdade, se alguém pratica Bhakti sob a guia de um mestre perfeito e se rende ali com humildade praticando oração, muito rapidamente ele vai sentir uma conexão e vai acabar toda a dúvida dele. Se tiver alguma, mesmo sutil, vai acabar rápido. Ele vai ver que tem uma conexão espiritual ali que nada no mundo pode dar. Aí qual vai ser um sintoma? O significado da escritura vai entrar no coração dele e o desapego vai vir. Agora alguém pode tentar qualquer outro processo para ver se a escritura vai vir ou se o desapego vai vir. Não vai. Se tentar conectar através de sem ser Deus, não vai acontecer nada disso. Esse é o processo. Vamos lá. O Svetasvatara Upanishad também diz: ouve-se que Brahma possui vários tipos de potências transcendentais. Estas potências são Jnana, conhecimento, Bala, força e Kriya, ação, e elas são naturalmente inerentes nele. Sua famosa forma descrita nos Shrutis é a fonte de toda energia. Ele não está apegado ao plano mundano e mantém a todos em sua expansão como Shri Vishnu. Ele possui uma forma transcendental que está livre dos modos materiais da natureza, como o modo da bondade, e é Gunabhoktir, o desfrutador dos gunas. Ele é conhecido como Bhaga, porque ele é o desfrutador dos 6 tipos de opulências transcendentais. Você vê, o nome dessa escritura é Bhagavad Gita. Esse Bhagavad vem de Bhagavan. O que significa Bhagavan? Aquele que tem os 6 tipos de opulências transcendentais no mais alto nível. Esse é Bhagavan. Uma delas falou aqui: força, conhecimento, renúncia, misericórdia. Tem todas as opulências ali em Bhagavan. Bhagavad Gita, o canto ou canção que Krishna Bhagavan, aquele que tem todas as opulências, ou as 6 opulências no nível completo, cantou essa escritura para Arjuna. E a palavra Bhaga, desfrutador dos 6 tipos de opulências transcendentais. Por isso que Deus, nos Vedas, no geral, sempre fala Bhagavan. Que só Bhagavan que tem essas opulências. Igual a Allah. Allah é o quê? O grande. Ele é maior que todo mundo. Bhagavan. Bhagavan o quê? Tem todas as opulências. É mais opulento que todo mundo. Esse é o significado de Bhagavan. Prakashika Vrit. Este Brahma é a fonte da função dos sentidos e também a fonte dos objetos sensoriais. Isso também é dito nos Shrutis. Ele é o olho do olho. Kena Upanishad 1.2. Ele é desprovido de qualidades materiais. Ele possui sentidos transcendentais. O Svetasvatara Upanishad também declara: apesar de Bhagavan ter mãos e pés materiais, ele aceita oferendas. Ele vê e caminha, mesmo sem olhos materiais ou ouvidos. Ele vê e ouve.
Em outras palavras, ele tem mãos, pés, olhos, ouvidos, etc. Transcendentais. Portanto, Ele tem isso tudo, mas não é material, é transcendental. Acho que faltou um não, depois eu vou ver. Faltou um não nessa primeira linha ali. Os olhos, pés, mãos e ouvidos de Bhagavan é transcendental. Não tem olhos materiais ou ouvidos materiais. Portanto, Brahma não é desprovido de qualidades, pois possui qualidades transcendentais. Ele é desprovido de qualidades materiais, e ainda assim, ele é dotado dos 6 tipos de opulências transcendentais, e ele é o desfrutador deles. Esse é o significado de Bhagavan. Dotado dos 6 tipos de opulências transcendentais e desfrutador deles. Pergunta aí nesse? Isso é importante entender. Primeiro vem o entendimento, depois vem a experiência. É importante compreender isso aqui, claro. E isso é que fortalece a fé e ajuda bastante na prática. Pergunta não? Prabhu, então, nesse último parágrafo, portanto, Brahma não é desprovido de qualidade. Está falando de Krishna. Isso, está falando de Bhagavan, né? Brahma não é desprovido de qualidades. Estou falando de Bhagavan. Pode ser de qualquer forma, mas aqui principalmente Krishna, que é Krishna que está falando o Gita para Arjuna. E além do que, a nossa deidade adorável também é Krishna. E Brahma tem vários significados. É que o Brahma original, Parambrahma, é Bhagavan. Então, Brahma, a palavra Brahma, pode ser traduzido aqui como Deus. Esse Brahma aqui. Deus. Ela também significa espírito, mas geralmente significa Deus. Deus não é desprovido de qualidades, pois possui qualidades transcendentais. Ele não tem qualidades materiais, mas tem qualidades transcendentais. Por isso você vê que na Bíblia, até no Alcorão também, eles também ali fala muitas vezes que Deus não tem qualidades materiais. Aí muita gente pensa que Deus não tem forma por causa disso. Alguns pensam que tem forma, mas muitos pensam que não tem forma. Igual nos Vedas também. Muitos também, pelos comentários de Shankaracharya, pensam que Deus não tem forma. Mas aqui no Gita fica claro, que o próprio Krishna está falando para Arjuna, que eu sou a fundação do Brahma pessoal, Brahma Jyoti. Então fica claro que ele tem forma. E na Bíblia também tem verso que também fala que tem forma, que fala: Deus criou o homem com sua própria imagem e semelhança. Se Deus não tem forma, como que o homem vai ter forma? Sendo a imagem e semelhança dele. A Bíblia também declara: Deus criou o homem com sua própria imagem ou forma e semelhança. Se o homem tem uma forma e Deus tem uma forma, é semelhante, então significa que Deus tem uma forma semelhante. Por que semelhante não é igual? Porque a dele é transcendental, a nossa é material. Por isso fala semelhante, não fala igual. E similar à sua própria imagem ou forma, com sua própria semelhança. Se assemelha à forma humana, mas não tem nenhum elemento material, igual nos Vedas falam. Mas para compreender isso, exige uma linha de pessoas realizadas que entendem o significado das escrituras.
igual aqui a gente está lendo sobre a guia dos Vaishnavas, e lá também tem vários santos, você vê Teresa, São João da Cruz mesmo, declararam que Deus tem forma transcendental. Eles são teístas também. Então aqui no Gita isso fica claro, ele tem forma, da forma vem a forma impessoal, a luz Brahma Jyoti, e a fundação é a forma. Sem forma é igual sem sol, não tem raio de sol, sem forma de Deus não tem raio dele, que é essa luz impessoal. Então, isso fica claro aqui. Aí. O próprio Cristo está falando, apesar de ser desprovido, é o desfrutador das 6 opulências materiais. Mais alguém? Não, Prabhu. 16. Bahirantascha bhutanam acharam charamevacha sukshmatva tad avigyayam durastam chantike chatat. A entidade absoluta habita dentro e fora de todos os seres, e é apenas por causa dele que este mundo de seres móveis e imóveis existe. É muito difícil compreendê-lo porque ele é muito sutil. Ele está simultaneamente muito longe e muito perto. Carol, vai ler? Bhavanuvada. Ele está situado em todas as partes, tanto dentro quanto fora de todas as entidades e elementos da sua criação, assim como Dentro é como? Qual forma? Paramatma, E fora? Bhagavan. Isso. Assim como o céu está dentro e fora do corpo. Ele é o todo, tanto os seres móveis quanto imóveis, porque é a causa de toda a criação. Mesmo assim, não se pode percebê-lo de forma direta, já que sua forma e demais atributos diferem das formas e qualidades materiais. Portanto, ele está situado a milhões de quilômetros das pessoas ignorantes. Está muito perto dos que estão iluminados com um conhecimento transcendental. Ele, como a superalma interior, é tão perto a eles quanto uma pessoa vivendo na mesma casa. Ele está mais longe do que qualquer outra coisa e mais perto do que o mais perto. Ele é visível nas profundezas interiores do coração para aqueles que podem ver. Como dito no Mundaka Upanishad 3:17, neste 17, neste mundo, ele está muito mais longe do que a coisa mais distante. E para aquele que observa, ele também está sentado secretamente, muito perto no meio de todos. Ele está falando que este Senhor Supremo, Deus, super-alma, está muito longe daqueles que são ignorantes. Milhares de quilômetros, milhões de quilômetros, que eles são ignorantes, e muito perto daqueles que buscam por Ele. Deus está dentro, no mais íntimo do nosso ser, ali Ele está assentado ou situado. Mas para perceber isso, aí que entra toda a prática. Deve existir essa busca interior, reflexão interior. Aí como que a gente faz isso? Seguindo a vida de oração diária, escutando, associando com devoto,
buscando dentro da gente, através da oração, e implorando por misericórdia, para que as barreiras ou impurezas sejam removidas e que a gente consegue perceber ele que mora dentro da gente. Se a gente faz isso todo dia de forma honesta, a gente vai ver que com persistência, uma hora isso vai se revelando. Não vai ser fácil assim, igual muita gente pensa, uma hora para outra, mas se a pessoa tiver aquele desejo forte de conseguir, sabendo que o mundo material é miserável, que o objetivo da vida humana é conectar com ele, para um dia morar com ele, sair desse mundo e viver com ele eternamente, ela vai passar todos os obstáculos. Então, se ela tiver essa força de vontade e sinceridade no processo e ir buscando isso dentro dela, não fora, ela vai chegar lá. Aí ela vai ver que, uma hora ela vai ver que realmente Deus está junto com ela. E aí ela sentindo isso, ela não vai ser capaz de largar mais. Porque não existe nada mais deleitante do que a alma, o olho transcendental nosso, começar a perceber Deus dentro da gente. Não existe nada mais deleitante. Isso os Vedas falam. Esse gozo é maior do que qualquer deleite material. Muito maior. E é contínuo. Ele só cresce a cada dia. Esse é que é o negócio. E para aqueles que não buscam, isso está muito longe. Porque como que vai ver? Ele está dentro, mas como que vai perceber? E várias camadas, ego, intelecto e mente, engajado em coisas materiais. Como vai perceber lá no fundo? Transcendental a isso tudo, ó, Deus dentro da gente. Muito difícil. Impossível, vai ficar muito longe. Ao mesmo tempo ele está muito longe, ao mesmo tempo ele pode ser o mais perto, o mais íntimo. Nesse sentido, Vishwanath Chakravarti falou aqui no comentário. Ó, Prakashika Vritti. Todos os seres móveis e imóveis nasceram de Parameshvara, Tattva Supremo. Ele está situado no coração de todos os seres como a superalma que habita no interior, e ele existe eternamente em seu aspecto onipenetrante. Todo mundo móvel e imóvel é um efeito da sua energia, e, portanto, os Shrutis o descrevem como sendo tudo. Tudo isso é Brahma. Ainda assim, ele possui uma forma pessoal que é diferente de todas as outras formas. Ele é igual apenas a ele próprio. O que falar de ser melhor que ele? Contudo, nem todos podem conhecê-lo porque ele é muito sutil. é muito sutil, é transcendental. Você vê, a mente já é sutil. Mais sutil que a mente é o intelecto. Mais sutil que o intelecto é o ego. Mais sutil ainda é a alma. Mais sutil de todos é super-alma. É muito sutil. Nem todos podem conhecê-lo porque ele é muito sutil. Por isso que exige esse processo de autopurificação contínua. Para a gente interiorizar as coisas, para isso exige coragem, né? Quando a gente começa a fazer esse processo, começa a olhar para dentro e ver o tanto de coisa que tem que purificar, tanto de coisa que tem que ser purificado, a gente tem que ser bem corajoso, né? Porque tem gente que não aguenta psicologicamente e aí não gosta. Se procurar olhar dentro, sente um pavor, um desespero e acaba olhando para fora. Esse processo não dá. Como que eu vou viver com isso? Sabendo disso tudo? A gente pode perceber quando a gente está num lugar. Pelo menos talvez você já percebeu quando um dia que vocês estão bem tranquilos e está num lugar cheio de gente. Aí a gente está tranquilo, pacífico, e aí o ambiente fica silencioso. Só que não fica muito tempo.
Se ficar muito tempo, você vê muita pessoa começa a ficar agitada, não consegue. Que aquilo vai interiorizando, vai começando a aparecer muita coisa. Muita gente não quer ou não tem coragem. E aí começa a falar alguma para tampar aquilo. Mas o processo de purificação interior exige essa coragem. De olhar para dentro e ver, e encarar aquilo, saber da impureza. E aí praticar o processo de oração para purificar, eliminar isso todo dia um pouquinho. Igual a Tereza estava falando no livro, ela estava comparando com pegar água no poço para regar as árvores. E as árvores vai dar, igual o Maduro Cadambino fala, erva daninha. E aí tu vai ter que tirar todo dia, senão a planta morre. Então no processo de Bhakti é isso. Esforço significa aguar todo dia. O esforço de ir pegar água no poço, de jogar lá embaixo. Às vezes está vazio. Vai ter que esperar e voltar lá e pegar água e jogar na árvore. E a árvore crescer, erva, pulgões, várias coisas. Também vai crescer erva, coisas que podem matar a planta. Então, aí o praticante espiritual sério, todo dia ele vai ter que tirar isso um por um, senão a planta morre. Ele vai ter que aguar a planta, significa o quê? Oração, Mahamanta. Shravana, escutar as escrituras de alguém que ele tem fé e é devoto. Sadhu Sangha, associar com devoto. Isso é regar a árvore de Bhakti. E aí vai ter que tirar aquilo que pode matar a planta. O que é? Desejos materiais que vier, ele vai ter que tirar. Desejo de ter algum nome, bom nome na sociedade, ele vai ter que tirar. Então, tudo que for mundano, ele vai ter que cuidadosamente ir tirando. Do contrário, a planta morre. Por isso é que é necessário esse caminho interior. A gente deve focar nisso. E muita gente foca em grupo, né? Ah, esse grupo, esse templo. A Gurudev fala, o templo real é dentro do coração de cada um. Não que o outro, se for bem dirigido, não seja bom, mas o principal templo é dentro do coração de cada um. É esse que a gente tem que cultivar dentro da gente. E deixar ele puro, para que Krishna venha e senta nele. Então, para isso exige toda essa prática. Esse é real prática espiritual. O outro, que a maioria faz, vou de qualquer jeito, vou cantar um pouco, não vou ficar aprofundando muito, muito doloroso. Aí não vai dar nenhum resultado espiritual, vai ser tudo material. Vai buscar naquilo um conforto emocional, uma coisa passageira só. Não vai durar muito tempo, igual o Sadananda Swami fala. Então, prática espiritual é isso. E é isso que vai dar essa paz que a gente procura. E essa conexão com Deus. O outro não vai dar, não. Vai ser uma fuga que não vai dar lugar nenhum, só vai piorar a nossa condição no nascer e morrer aqui. Então, é necessária essa coragem. Não importa o que for que a gente tenha, Deus vai ver o nosso esforço para purificar disso. Deus não vai ver defeito. E defeito todo mundo tem. Ele não vai ver isso, ele vai ver o quanto que aquela pessoa está disposta a purificar daquilo. Coragem de olhar, ver e orar para Krishna. Ó Krishna, sou mais pecaminoso. Ó o Kaviraj Goswami Chaitanya Charitamrita. Ele fala, Jagai Madai Roite Munice Papista. Eu sou mais pecaminoso que Jagai Madai. Jagai Madai eram dois brahmanas que na época de Chaitanya Mahaprabhu viviam em Navadvipa, eles nasceram da família de Brahma e se tornaram assaltantes e alcoólatras e moravam em Navadvipa. E quando passava devota, eles jogavam pedra. Eles bebiam muito, às vezes eles até brigavam um com o outro, de briga mesmo, alcoolizado, e depois se abraçavam ao mesmo tempo. Esse era Jagai Madai. Kaviraj Goswami ora, e esse sentimento não é falso, ele se sente assim. Ele fala, Jagai Madai Roite Munice Papista, por isso será Krita Roite Munice Lagista, sou pior do que verme no excremento.
Emona Nigrina Rabe, Kabe Kripa Kore, Eka Nityananda Vina Jagat Bhitare. Ainda assim, não existe nenhum outro amigo nesse mundo a não ser Nityananda Prabhu que pode me salvar disso tudo. Esse é o humor da nossa oração diária que deve ser. É igual fala no Pai Nosso e na Ave Maria. Mesma coisa. Perdoai as nossas ofensas. O que é ofensa? Nossos pecados que a gente já fez e ainda tem dentro da gente. Purificai os meus pecados. Eu sou pecaminoso e oro pelo seu perdão e misericórdia. Porque Patito Pavan significa Salvador dos caídos. Um dos nomes de Deus é Patito Pavan, Salvador dos caídos. Aquele que se sentir caído, Deus vai dar misericórdia para ele, porque ele é Patito Pavan. A gente fala, Patito Pavan Jaya Guru Deva, Jaya Patito Pavan Jaya Guru Deva. Salvador dos caídos. Esse é o humor da oração. Se alguém faz isso, ele vai ver que todas aquelas impurezas anteriores que atormentavam ele, a mente que não deixava a mente pacífica, elas vão embora um por um. Todo dia. Vários e vários, vai sendo limpo. Aí quando ela menos esperar, ela vai sentir essa conexão. O espelho da mente vai estar limpo, igual o Chaitanya Mahaprabhu fala no Shik Shastra. Primeiro o sintoma vai ser que o espelho da mente vai ser limpo. Ananda Buddhi Vardhana. Primeiro sintoma do canto do nome, o espelho da mente vai ficar limpo dessas coisas. Aí a mente vai ficar pacífica. Esse é o processo interior que a gente tem que tentar. É isso que vai dar o que a gente está procurando, na verdade. Todo mundo procura amor e afeição. Mas amor e afeição existe no coração dos Vaishnavas e em Deus. Não existe nas pessoas mundanas. A gente aprende com eles, a gente conecta com eles. Aí sim a gente pode dar isso para os outros. Real amor e afeição. Todo mundo busca isso. É difícil. Até uma pessoa pecaminosa, vai ser difícil para ela não ser controlada se alguém der amor e afeição para ela. Então, se a gente busca por isso no lugar certo, então nosso coração e mente vai ser automaticamente atraído para os Vaishnavas e Krishna. Aí a gente vai compreender a diferença do amor e afeição espiritual para desse mundo material. Aí compreendendo isso, a gente pode passar isso para os outros. Aí a gente pode viver de maneira pacífica, até mesmo nesse mundo. E progredindo no caminho de serviço e até chegar em prêmio o máximo possível nessa vida. Então, isso é... Aí sim nós vamos fazer igual está escrito aqui, ó. Que a gente vai começar a perceber que Deus está realmente no mais íntimo do nosso coração. Seguindo esse processo. E aí se a gente segue esse processo e começa a perceber isso, aí a gente sente que a vida se tornou exitosa. E aquele deleite é maior que qualquer um do mundo material. Aí sim a vida é exitosa. A vida não vai ser exitosa se a gente ganhou fama no mundo material, posição no mundo material, dinheiro no mundo material, família no mundo material. A vida não vai ser exitosa por causa disso. Vai ser exitosa se a gente conecta e sente, percebe esse Deus que mora fora e mora dentro e conecta com ele. Porque é só isso que vai trazer paz e felicidade interior. Os outros a gente pode ter tudo, mas não vai trazer isso que a alma realmente busca. É só buscar, por isso não é tão difícil assim não. Só ter essa coragem, encarar a realidade do mundo sem fugir, encarar os nossos próprios defeitos, praticar do jeito que está falando aqui, mas menos esperar, vai conectando. Tem que ter fé e persistência, não vai ser fácil, mas com fé e perseverança vai passando as barreiras. Uma coisa aí?
Você vê, Jagai e Madai, eles eram assim, em Navadvipa, eles bebiam muito, comia qualquer tipo de carne, qualquer coisa que aparecia, roubavam em Navadvipa e jogou uma pedra na testa de Nityananda Prabhu. E Chaitanya Mahaprabhu, porque ofendeu o Vaishnava, nessa hora o devoto deve mostrar ira, deve ficar irado quando alguém ofende o Vaishnava. Chaitanya Mahaprabhu invocou a chakra e ia cortar a cabeça dos dois. Aí Nityananda Prabhu parou Chaitanya Mahaprabhu e falou: não, nessa forma você não veio para matar ninguém, você veio distribuir prema. Aí os dois irmãos, um deles foi, se rendeu vendo a misericórdia de Nityananda Prabhu, se rendeu a ele. A ele e a Chaitanya Mahaprabhu. E aí Chaitanya Mahaprabhu deu misericórdia para os dois, Jagai e Madai. E aí esses dois se tornaram devotos puros. E aí foi dado serviço para ele de todo sadhu que chegasse, devoto que chegasse num local em Navadvipa, onde perto onde eles viviam, eles iam lavar os pés deles. Até hoje tem lá Jagai Madai Gata, que eles construíram. Eles construíram essas escadas no Ganges, na beira do Ganges, e os sadhus eles viviam ali. Eles falaram: como que a gente vai comer? Aí Chaitanya Mahaprabhu: não se importa. Os Vaishnavas vão trazer prachada, automaticamente a prachada vai vir até vocês. Vocês só vão ter esse serviço. E assim eles viveram fazendo esse serviço o resto da vida deles. Então Jagai Madai fez isso. O que a gente não pode fazer? Eles eram mais pecaminosos que a gente. Eu acho que aqui ninguém nunca roubou. Foi assaltante igual a eles. Então ninguém deve ter vergonha do que fez, ou falta de coragem de olhar para dentro e ver. Porque Deus já liberou vários pecaminosos, prostitutas, ladrões, assaltantes, todo quanto é tipo. Por que não vai liberar a gente? Então, o que necessita é essa busca interior, só isso. É, 17. Na verdade, faltou só um pouquinho, né? Então, bom. Eu acho que foi aqui. Apenas seus devotos exclusivos podem conhecê-lo pelo poder da devoção pura. Portanto, ele está muito longe, assim como muito perto. Ele está perto para seus devotos puros e muito distante dos não devotos. Shri Upanishad 5. O Senhor Supremo caminha, mas não caminha. Ele está bem distante, mas muito perto. E ele está dentro de tudo e ainda assim fora de tudo. 17. Avibhaktam cha bhuteshu vibhaktam iva cha sthitam bhuta bhartri cha tadgeyam grasisnu prabha vishnu cha. Linko vai ler? Prabhu, eu acabei de chegar em casa aqui, não vou conseguir ler não. Lalita, vamos lá? Pode ler o verso, o comentário. Apesar da verdade absoluta ser indivisível, ele parece estar dividido, pois está situado dentro de todos os seres. Saiba que ele é o sustentador, o aniquilador e o criador de todos. Bhavanuvada. Situado como a causa dentro das móveis e imóveis entidades vivas, ele é indivisível, enquanto que como o efeito, ele é divisível. Apenas ele, como Shri Narayana, é o mantenedor de todas as entidades vivas no período da manutenção. Como devorador, ele é o destruidor no momento da aniquilação e na hora da criação. Ele é Prabhavishnu, o criador dos diferentes efeitos e formas. Prakashika Vritti.
Mesmo que apareça de forma diferente em todas as entidades vivas, o Supremo Absoluto está situado em sua forma indivisível. Isso é declarado no Shrutis. Ele é visto em várias formas, apesar de ser um. O Smriti também diz: apenas um Paramatma, Vishnu, existe em todo lugar. Não há dúvida sobre isso. Assim como o mesmo Sol aparece diferentemente às pessoas em diferentes lugares. Ele aparece em diversas formas através da sua potência inconcebível, mesmo sendo um. Apenas ele existe como a super-alma individual, dentro dos corações das divas, enquanto externamente é onipenetrante, na forma do Purusha coletivo, a super-alma e o Senhor Supremo. Ele também é o sustentador e o aniquilador de todas as entidades vivas. O Taittiriya Upanishad 3.1 diz: deves compreender Brahma como sendo ele, de quem todas as entidades vivas nascem, por cuja ajuda elas vivem e progridem na vida, e em que eles novamente entram. Você vê, mesmo ele sendo um, não significa que ele sendo um e estando em diferentes formas que ele deixa de ser um. Tem analogia igual a lua de acordo com as fases dela, a gente percebe ela aqui como estando agora está quase cheia, por exemplo. Amanhã é Ekadas, depois de 5 dias ela vai estar cheia. Aí depois vai diminuindo. A gente percebe a lua aqui de acordo com a fase pequena ou grande, completa. Mas ela não deixa de ser uma. É só uma lua que está ali. A nossa percepção aqui que vê ela de um jeito ou de outro de acordo com o ponto eclíptico e a distância dela para o Sol. Da mesma forma, Deus não deixa de ser um porque ele aparece no coração de toda entidade viva. Ou porque ele tem várias formas transcendentais. Vishnu, Narayana, Mahavishnu, Balarama, Kurma, Varaha, Nishim, Rama. Ele não deixa de ser um por causa disso. O mesmo tato, a mesma verdade. Aí está em todos os lugares através de diferentes formas. Mas ele não deixa de ser um. Então, nessa mesma forma, Kshirodakashayi e Vishnu, na mesma forma, eles, todo coração de toda entidade viva. E mantém a todos. Você vê, Vishnu mantém porque manter é a coisa mais difícil. Depois de manter, o mais difícil é destruir. O mundo material é uma tarefa muito difícil e perigosa. Só Shiva pode fazer. Então Shiva faz. E criar Brahma, os Guna Avataras. Mas Shiva e Brahma é o quê? Potência de Krishna. Sem Krishna eles não fazem nada. Poder vem todo de Krishna. Por isso que em inglês a palavra God significa o quê? Generator, aquele que cria, que gera. O ostentator, aquele que ostenta ou suporta ou mantém. E destructor, aquele que destrói. God significa isso, Deus. É o que falou aqui, ó. Como o devorador destrói no momento da aniquilação. E na hora da criação, Brahma-Vishnu cria as diferentes formas. E como Narayana mantém as entidades vivas. Ou seja, Deus cria, mantém, depois destrói. Então, Deus é um, existe várias formas, está em todos os lugares. E está pronto também para dar misericórdia a todos também. Mas ele dá essa misericórdia e conecta amorosamente com a alma de acordo com a nossa inclinação para ele. Aí o exemplo é dado. Por que que ninguém conecta? Uns conectam e o outro não. É igual a luz do sol. A luz do sol de dia, um dia ensolarado, está aí para todo mundo. Mas se alguém pôr o guarda-chuva, como que a luz vai vir nele? Não vai vir. Entrar dentro de casa, não vai vir. Então, da mesma forma, a misericórdia divina, o amor de Deus, está aí para todo mundo. Mas se a pessoa põe uma barreira, e não está disposta
a praticar e a viver essa vida devocional para reciprocar com ele, como que vai vir? Ele não vai conseguir. Ainda assim, ela está aí para todo mundo. Só a pessoa se dispor para aquilo. Ela está aí para todo mundo. Então, Deus é o mais misericordioso. Ao mesmo tempo que ele é desapegado, é o mais misericordioso. Mais amoroso, é o mais tudo. Todas as opulências completas nele. A gente deve tentar engajar nossos sentidos de energia para servir ele. E também orar para que esse atitude de serviço venha da maneira adequada no nosso coração e com bom entendimento das Escrituras. Porque às vezes a gente pode sentir uma coisa, mas nas Escrituras é mais fácil com o intelecto e estar falando outra. Mas se a gente sentir uma coisa e está de acordo com a Escritura, a gente tem 100% de certeza que está certo. Ou então perguntar para um Vaishnava e ele confirmar, 100%. Agora, se a gente sentir uma coisa, mas a Escritura não está falando, aí provavelmente vai ficar naquilo. E se for o contrário, não vai fazer nenhum progresso. Então, esse bom entendimento também é necessário. E também essa doação interior, esse desejo de conectar com ele. E tudo depende disso. Não é fácil, mas se for interiorizando aos poucos, essa ideia vai entrando, entendeu? No começo, nossos sentidos é muito grosseiro, é difícil. Pode até entender, mas é difícil realmente tentar da maneira adequada, que é muito grosseiro no começo. Mas se for buscando a cada dia um pouquinho, determinado ali, as coisas vão indo, entendeu? E se a pessoa for honesta e no mais íntimo desejar realmente aquilo, as coisas vão caminhando, aos poucos, gradualmente vão caminhando. Aí vai caminhando, vai chegar mais para frente e vai melhorando. E até no final da vida melhorando mais. É assim que é o processo. Senão vai tentando encurtar. Esse encurtamento vai depois alongar a coisa. Vai piorar tudo. É melhor ir interiorizando a coisa, aceitando muita coisa e indo sendo realista com a nossa vida, sem querer fugir das coisas. Encarar o que a gente tem dentro, que é muita impureza, e a partir daí purificando interiormente através desse processo. Aí isso vai dar segurança. Aí, sempre percebendo o que está acontecendo no interior. Como minha mente está indo. Eu estou sendo bondoso. Estou sendo no meu serviço. Estou desenvolvendo essa atitude com Deus. Alguma coisa está entrando no meu coração. Essa bondade eu estou distribuindo para os outros. Sem desejo egoísta. Estou sendo capaz de fazer isso. Quanto eu estou progredindo nisso? Meu desejo mundano está diminuindo ou aumentando? O desejo de servir Deus está aumentando ou diminuindo? A gente vai percebendo isso tudo. Esse tipo de percepção a gente tem que sempre ficar atento e refletir nisso. Que é isso que vai interiorizando. Quanto mais a gente põe a nossa mente em outras coisas fora disso, aí fica totalmente engajado na energia ilusória, Maya. E nas coisas grosseiras. E aí isso cobre a nossa real inteligência, e aí a gente não é capaz de entrar nesse processo interior. Por isso que essa coisa de voltar para dentro é ser contínua. Contínua. E no começo vai ser difícil, porque vai querer ir para fora. Aí se a pessoa for trabalhando nisso, ela vai interiorizando, até que os sentidos para fora vão ficando mais fracos. Aí depois de um tempo, aquilo vai ficando natural dela entrar para dentro. Esse é o processo real de vida espiritual. Isso tem que acontecer para ser realmente espiritual. Só para fora, a pessoa pode cantar Mahamanta 200 mil por dia, não vai adiantar nada. Vai ser igual Siddhartha Maharaj, tiro de festim, só faz barulho. Não tem potência nenhuma. É esse processo interior que a gente tem que ficar atento nele.
Deus vai ver o que está acontecendo no nosso interior. Como o coração foi purificado para ele vir e morar realmente dentro dele. E a gente perceber ele dentro da gente. É isso é que vai vir. Na hora da morte, qual a nossa mente vai estar pura? A gente parou com os pecados e a mente ficou pura ou continuou com eles? Isso vai determinar o nosso futuro, da nossa alma, depois da morte. Não é processo externo. Agora eu sou guru, eu tenho 200 mil discípulos. Agora eu estou muito bem. Se o processo exterior não aconteceu, aquilo vai levar ela para o inferno, mais nada, além disso. Então, a gente tem que pensar no interior, ficar atento a isso. É isso que vai determinar, porque a morte vai vir e o corpo sutil vai junto. O corpo grosseiro vai ficar, mas o corpo sutil vai. Esse corpo sutil, tanto que a gente purificou, é que vai determinar. Se tiver muita coisa não divina, vai levar a gente para o inferno ou para o purgatório. Aí, se a mente estiver livre de pecados, aí a gente não vai sofrer nada. Vai ter uma oportunidade de associar com mais Vaishnava na próxima e em breve totalmente perfeito, morar com Cristo. Então é o interior que vai contar. Então isso que a gente deve ficar atento através do processo. Muita gente parece coisa boba, mas pouca gente presta atenção nisso. Então se a gente é inteligente, a gente deve pensar nisso. Que a vida aqui é curta e o futuro que vai determinar, que é longo, e essas coisas que vai determinar quanto a gente purificou internamente. A prática espiritual é para isso, purificar nossa mente, purificar nosso coração, conseguir atitude de serviço, amar a Deus e dar esse amor para os outros sem desejar nada em troca. Esse é o processo. Fazendo isso, a gente fica livre automaticamente de pecado. Não só isso fica livre, mas consegue conectar, ter pelo menos um pouco de amor por Deus nessa mesma vida. Para nas próximas conseguir perfeição. Não vai ser. É isso. Alguém tem alguma coisa aí? Dúvida? Pergunta? Ninguém? Foi entendido? Tudo? Fácil de entender, pelo menos? Teórico? Ou não? Eu tenho que ver depois, digerir. Linko? Oi, Prabhu. Não, tem que rever, né? Acho que às vezes teoricamente é fácil, né? Mas botar isso na prática que é o Mas desafio. a ideia, ficou claro? Sim. Carol? Ficou. A ideia ficou clara. Na consciência, na inteligência, acho que está claro. Lalita? Sim, Prabhu, super fácil. Denis? Dá uma escutadinha depois de novo para dar uma reforçada. Vamos lá, canta aí para nós. Peraí.